Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de mudanças drásticas no futebol brasileiro. Mudanças drásticas. Antes, um vídeo nosso falando sobre a proibição que o Senado está votando, já houve aprovação no Senado de proibição de patrocínio de casa de apostas, canais não vão poder mais ter patrocínio de casa de apostas, isso mudaria muita coisa, a gente falou. E agora uma mudança mais no regulamento. A mudança no regulamento. A CBF já votou para a próxima edição, para essa edição, na verdade, da Série B, uma mudança que vai impactar diretamente na disputa dos clubes pelo acesso. A maioria dos clubes da Série B foram favoráveis. Por quê? Porque há uma chance maior de acesso. Antes, os 4 primeiros da Série B subiam para a Série A. Agora, os 2 primeiros da Série B, campeão e vice, sobem diretamente para a Série A. E do 3º lugar até o 6º lugar vão disputar um playoff. O que você acha disso? Principalmente você que é torcedor de clube que frequenta muito a Série B. Essa mudança foi encabeçada inicialmente pelo CRB e depois ganhou mais força, né, com outros clubes participando. Pouquíssimos clubes não quiseram falar e poucos também foram contra. A maioria foi a favor. O público, em geral, não reagiu muito bem porque é uma mudança. Toda mudança, de certa forma, tem uma reação, né? Alguns comentários até de que, tá vendo, foi só subir um time do norte do Brasil que já começou essa palhaçada de querer botar do 3º ao 6º e tal, referência ao Remo, né? Mas vale lembrar que o presidente da CBF é proveniente de uma federação do norte do Brasil. Eu acho que a ideia é tentar tornar a Série B mais interessante, porque chega ali na penúltima, na última rodada, tem um montoado de times que não estão brigando nem para cair, para não cair, na verdade, e nem por acesso. Já não tem chance de mais nada. E aí você tem confrontos mais fáceis, confrontos em que a equipe não tem motivação nenhuma. É claro que com 6 equipes brigando, a gente ainda vai ter esse tipo de situação, né? Mas é um número reduzido de equipes, porque a ideia da CBF, já implantada, né, foi os 2 primeiros sobem, o 3º lugar, o 4º, o 5º e o 6º disputam playoff, os 2 melhores passam e sobem para a Série A. Bom, a maioria dos clubes concordou porque você tem uma esperança, né? É claro que quando chegar a hora, for 3º e for 4º, depois reclama quando não subir. Mudou a regra, tal. Fosse na regra antiga, a gente já estava na Série A. Sempre assim. Eu confesso a vocês que não gostei muito, porque mexe em algo que já está referendado, já está posto no futebol brasileiro. Agora a ideia da CBF é conversar sobre diminuição de clubes na Série A. Eu confesso a vocês que não concordo. Diminuir os clubes de 20 para 18, você elitiza demais o futebol brasileiro. Você não tem a oportunidade de ter outras praças participando da elite do futebol. Ainda acho que 24 clubes seria o ideal, é claro, ajeitando o calendário, revendo a fórmula de disputa, todo mundo contra todo mundo, né, os pontos corridos são ótimos, mas num país como o Brasil, um país continental, eu acho que a gente poderia rever algumas fórmulas, em vez de 18 clubes, por que 18 clubes? 20? Acho que já é elitizado, porque quase sempre os grandes do Brasil, os 12, né, o G12, tá por ali já há algum tempo que nenhum time do G12 cai para a 2ª divisão, ou seja, a gente percebe uma tendência de os clubes do eixo, os clubes principais do Brasil, ali do G12, se estabelecerem, né? Então, os outros clubes acabam ficando para trás. Valor de patrocínio, venda de jogadores, muitas razões, né? E aí, diminuir para 18, eu acho que é a elitização ainda maior da Série A do Brasileirão. Não acho que favorece a participação. Queda de 3, acho já interessante. Bom, mas aí vai subir só 3, vão subir só 3 e desce só 3, também não é elitização? Mais ou menos. No futebol argentino, por exemplo, no futebol europeu já se adota esse método, né?
e ainda o antepenúltimo do Campeonato Brasileiro, jogando um play-off contra o último classificado da Série B. Parece injusto, mas é o que se adota em grande parte das boas ligas do mundo, né? É claro que para todo mundo que gosta de futebol, o ideal é manter do jeito que tá, não, vai 4, sobe 4, desce 4, tá tudo bem, e assim na Série D, na Série C, mas a CBF quer modificar muito por conta de calendário, ela quer otimizar calendário. Diminuindo para 18 clubes e caindo 3 em vez de 4, otimiza o calendário, concordo. Mas é claro que você também, diminuindo para 18, otimiza o calendário, mas fica também aquela possibilidade maior de perder-se um grande clube. Tanto que Vasco, Santos encabeçaram, né, Grêmio, encabeçaram essa discussão muito por conta de serem equipes que volta e meia estão na parte de baixo da tabela. O Vasco, por exemplo, já foi rebaixado algumas vezes como 17º. Se caíssem 3, o Vasco certamente teria aí bem menos rebaixamentos na sua lista, né? O Grêmio também já caiu sendo 17º. O Santos já caiu e poderia ter caído também se não tivesse uma reação. Então, para os clubes que vivem momentos de instabilidade esportiva, a queda de 3 é mais interessante. Só que para o cenário do futebol brasileiro, que é continental, acho prejudicial para a participação de praças diferentes. A gente tem o Pará voltando para o futebol nacional, é bom ter Goiás de volta com Atlético, com Vila, com Goiás. Vai ser mais difícil ver isso. Vai ser cada vez mais difícil. Porque com 18 clubes na Série A caindo 3, a Série B vai passar a ser mais difícil para os clubes da própria Série B. Ainda mais com a disputa do antepenúltimo contra o terceiro. A gente vai elitizando cada vez mais. Elitizando. O certo mesmo era uma diminuição ainda maior dos estaduais. Os estaduais dos clubes da Série A rever essa fórmula, de os grandes clubes entrarem só nas fases finais, e aí você ou mantém 20 ou aumenta para 24 clubes, voltar em alguma fase do campeonato com os playoffs. Muita gente é contra isso, né? Muita gente é contra isso porque a gente já se acostumou desde 2003, né? Desde 2003. Mais de 20 anos a fórmula de disputa é a dos pontos corridos. E, de certa forma, há uma variedade de clubes que conquistaram, né, o campeonato. Apesar de nos últimos anos a gente ter visto o campeonato nas mãos quase sempre dos mesmos, né? Flamengo e Palmeiras, e vez ou outra um intruso ali, o Botafogo no ano retrasado, o Atlético Mineiro em 2021. Então volta e meia tem um intruso. Mas via de regra, Palmeiras e Flamengo têm monopolizado o campeonato brasileiro. Vai ficar pior ainda. Vamos ver como vai funcionar a Série B esse ano. Para os clubes da Série B, interessantíssimo, porque chega na última rodada, tem menos gente de férias, né? Mexer na fórmula de disputa da Série A, tem que pensar com cuidado, pensar com carinho. Mantendo 20, caindo 3, ok. Diminuir para 18, não sei. Não me agrada nada esse tipo de campeonato. Quero saber a opinião de vocês que estão ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Aprovaram, não aprovaram, acham que vai ser melhor, enfim. Quero muito saber o que vocês pensam. Fico por aqui. Beijo grande e até a próxima edição do Dois Toques, a casa do futebol.